Pró-Biblioteca é pró-leitura, pró-educação, pró-cidadão, pró-cidadania. Um projeto muito especial com a curadoria da LPM Editores Publibook. Por meio dele, as empresas patrocinadoras doam acervos literários com 200 livros para ampliar, formar e atualizar bibliotecas públicas, comunitárias e de presídios. Além do patrocínio das bibliotecas, são realizados encontros com os leitores como este, que você vai assistir agora e que também tem o apoio de uma das empresas patrocinadoras. Pró-Biblioteca, um projeto cheio de histórias para contar e para viver. Olá, gente! Eu sou a Paula Teitelbaum, tô aqui hoje para contar mais uma história muito legal para vocês dentro do projeto Pró-Biblioteca. E a história que eu escolhi hoje é essa aqui, ó, Quando Seth Ficou Louco, do Bram Stoker. Sabe quem é o Bram Stoker? É o mesmo autor de Drácula. Sim, foi ele que inventou a história do vampiro Drácula. Só que antes de fazer isso, 16 anos antes de escrever o Drácula, ele escreveu uma série de histórias infantis, entre elas, Quando Seth Ficou Louco, porque ele adorava matemática. Sim, ele era matemático, e aí ele escreveu uma história sobre o número 7, que eu vou ler para vocês agora. Esse livro é da Editora Pio e está dentro do acervo do Pró-Biblioteca. Começa assim. A Terra sob o pôr do sol é um lugar estranho e assombroso. Às margens do rio que corre através desse reino, encontra-se um lindo palácio. E junto à barranca do rio erguem-se 3 árvores tão altas que seus galhos balançam na altura da torre do palácio. Esse livro aqui, é bom dizer, tem ilustrações do Mário Alencar. Olha só essas ilustrações lindas que ele fez especialmente para essa edição, todas em preto e vermelho, para dar um clima assim. E junto à barranca do rio, essa parte eu já li, gente. É uma região belíssima, onde a grama é fresca, baixa e envolvente como veludo, e verde como esmeralda. E espalhadas pelo vasto pasto há margaridas que brilham como estrelas caídas do céu. Muitas crianças viveram e cresceram no velho palácio até se tornarem homens e mulheres, e todas elas tiveram muitos animais de estimação, incluindo diversos pássaros, porque aves de todas as espécies adoravam este lugar. Prova disso é que até hoje há um recanto chamado Solo Sagrado dos Pássaros. Quando os animais morrem, é nele que são enterrados, e a relva reluz verdejante e muitas flores brotam entre as lápides. Até agora eu não vi número 7 nenhum. Quando será que ele vai aparecer? Certa vez, um dos meninos que ali vivia tinha como mascote um corvo. Ele encontrou o pássaro com uma das patas machucada, levou-o para casa e cuidou do bichinho até que ele crescesse e ficasse bem novamente. Mesmo assim, o pobre corvo acabou manco. Garotito era o nome do garoto e o pássaro chamava-se Senhor Gralha. Como você pode imaginar, o corvo amava muito o menino e jamais se separava dele. Olha, ele morava numa gaiola, mas a gaiola estava sempre com a porta aberta. Era só para ele dormir aqui dentro, ele não ficava preso, não. Havia uma gaiola no quarto e o pássaro ia para o puleiro todas as noites, logo após o pôr do sol. Os pássaros vão para a cama sempre na mesma hora, por conta própria. E se você quiser castigar uma ave, basta impedi-la de se levantar quando amanhece. Aves não são como os meninos e as meninas. Para os meninos e as meninas, castigo é ter que dormir no pôr do sol e ser obrigado a sair da cama muito cedo. Pois bem, quando amanhecia, o pássaro levantava-se sozinho, espreguiçava-se
piscava os olhos, sacudia todo o corpo e então sentia-se bem para começar o dia. Um pássaro acorda e se arruma com muito mais facilidade do que um menino ou uma menina. Não corre o risco de o sabão escorrer no seu olho, o pente não vai ficar preso no emaranhado do seu cabelo e o cadarço do sapato nunca terá um nó cego. Mas isso é só porque ele não usa sabão, nem pente, nem sapato, pois se usasse, provavelmente essas coisas também aconteceriam com ele. Assim que o Sr. Gralha terminava de se arrumar, ele pulava correndo na cama para despertar seu dono e fazer com que se levantasse, sendo que essa última tarefa era a mais difícil. Quando o menino ia caminhando para a escola, o pássaro voava ao seu lado durante todo o tempo e ficava pousado em uma árvore até que a aula terminasse, para então outra vez acompanhá-lo de volta para casa pelo mesmo caminho. Aqui ele acordando ao garotito, que bonitinho. Garotito ficava muito orgulhoso do seu Gralha e às vezes tentava convencê-lo a entrar na sala durante o horário de aula, mas o pássaro, que era muito sabido, não fazia isso. Um dia, Garotito estava às voltas com um problema de matemática. Chegou a matemática. E em vez de prestar atenção na sua conta, continuou tentando convencer o Sr. Gralha a entrar na sala. A tarefa era multiplicar 117.649 por 7. Ai, que conta difícil. Garotito e o Sr. Gralha ficaram olhando um para o outro. Garotito fez sinais para o pássaro entrar. O Sr. Gralha, no entanto, nem se mexeu. Como estava um dia muito quente, ele acomodou-se na sombra e, virando um pouco a cabeça para o lado, lançou um olhar de cumplicidade para o menino. "Venha cá, Sr. Gralha", disse Garotito. "Me ajude a fazer essa conta." O Sr. Gralha apenas grasnou. Isso aqui é assim que o Sr. Gralha grasnava? 7 vezes 9 é 77. 7 vezes 9 é 79. Não, é 97. Eu não sei. Como eu queria que o número 7 nunca tivesse sido inventado, falou o Garotito. "Quá!" exclamou o Sr. Gralha. O dia estava mesmo muito quente e Garotito estava mesmo muito sonolento. Ele pensou que talvez conseguisse resolver a questão se descansasse um pouquinho, só para refrescar as ideias, e foi assim que apoiou a cabeça sobre a mesa. Não ficou lá muito confortável, pois sua testa estava bem em cima do número 7, ou pelo menos era essa a sensação que ele tinha. Por isso, ajeitou a cabeça até que ela ficasse na borda da mesa. Então, depois de um tempo, por alguma razão, coisas muito estranhas começaram a acontecer. O professor aprontou-se para iniciar uma história. Os alunos acomodaram-se para ouvir. O corvo sentou-se no parapeito da janela, virou a cabeça, fechou um olho, o olho que ficava para o lado da sala de aula, para que pensassem que ele estava dormindo, e se pôs a escutar mais atentamente do que qualquer um dos outros ali presentes. Todas as crianças estavam felizes, todas menos 3. Uma porque sua perna estava dormente, outra porque estava com os bolsos cheios de guloseimas e queria comê-las, mas não poderia fazer isso sem ser descoberta, e as balas já estavam começando a derreter. E a terceira por estar com muita vontade de dormir e, ao mesmo tempo, com muita vontade de escutar a história, e era impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O professor deu início à sua história. Olha o professor aqui. A história era: quando o pobre Sete ficou louco. Ele começou a história. O doutor Alfabeto... Aqui ele foi subitamente interrompido por Garotito, que disse: "O que é um doutor Alfabeto?" "O doutor Alfabeto", disse o professor, "é o médico que cuida das doenças e enfermidades das letras do alfabeto."
Como assim? As letras do alfabeto têm doenças e enfermidades? Perguntou o garotito. Oh, elas têm muitas. Por acaso você nunca viu um O todo torto? Ou um A maiúsculo com uma perna mais curta do que a outra? Ou um T com a coluna fora do lugar? A classe inteira falou em coro. Sim, ele faz isso muitas vezes. Rufão, o maior dos garotos, disse depois de todos os outros. Muitas vezes, na verdade, sempre. Muito bem, então precisa haver alguém para remediá-las, não é verdade? Disse o professor. Nenhuma das crianças poderia discordar. Só Garotito murmurou para si mesmo. Eu não acredito nisso. O professor recomeçou. Olha o doutor Alfabeto. O doutor Alfabeto sentou-se para tomar o seu chá. Ele estava muito cansado, pois tinha passado o dia inteiro envolvido com muitos casos. Garotito interrompeu mais uma vez. Quais casos? Eu vou lhe contar. Ele teve que implantar um I que havia sido amputado e arrumar a perna de um R que tinha sido torcida, fazendo ele virar um B. Mas voltemos à história. Bem na hora em que o doutor Alfabeto ia começar a tomar o seu chá, ouviu uma batida apressada na porta. Ele foi até lá, abriu e um rapaz em traje de gala entrou esbaforido na sala e disse: Oh, doutor, venha rápido, há uma terrível calamidade acontecendo no andar de baixo. O que tem no andar de baixo? Perguntou o doutor. Oh, o senhor sabe, o estábulo de números. O que é estábulo de números? Perguntou o garotito, interrompendo de novo. O estábulo de números, disse o professor, é o lugar em que os números ficam guardados. Por que eles são guardados em estábulos? Quis saber garotito. Porque eles são muito rápidos. Como é que eles são tão rápidos? Faça uma soma e você poderá ver claramente. Ou preste atenção na sua tabela de multiplicação. Ela começa bem devagar, com 2 vezes 1 é igual a 2. Mas antes de chegar ao final da página, sua conta já estará em 12 vezes 12. Isso não é o bastante rápido? É preciso guardar os números no estábulo, porque, caso contrário, eles escapariam todos de uma só vez e nunca mais ouviríamos falar deles. Ao final do dia, eles voltam para casa, trocam de sapatos, são guardados e jantam. Vou voltar à história. O rapaz do estábulo dos números estava muito impaciente. O que há de errado? Perguntou o doutor. Oh, pobre Sete, senhor! O que houve com ele? Ele está mortalmente doente. Não acreditamos que vá superar isso. Superar o quê? Venha e veja, disse o rapaz em traje de gala. O doutor saiu correndo, levando com ele sua lanterna. Estava uma noite muito escura e logo chegou ao estábulo. A lanterna aqui do doutor. Assim que se aproximou, escutou um som muito curioso. Um som de engasgos e grunhidos e tosses e ganidos e risos. E um grito selvagem e sobrenatural. Tudo de uma vez. Oh, venha rápido! Chamou o rapaz. Quando o doutor entrou no estábulo, lá estava o pobre número 7, com todos os seus vizinhos em volta e uma aparência péssima. Ele espumava pela boca e parecia ter perdido completamente o juízo. A enfermeira da Vila Gramática estava segurando sua mão, tentando acalmá-lo. Aqui o número 7, espumando pela boca. Que é enfermeira. Uma enfermeira meio gótica, assim. Todos os números vizinhos retorciam suas mãos e balançavam suas cabeças, ou então estavam ajudando a segurá-la. O perreiro, o homem, tratou de explicar o professor, vendo pela cara de garotito que ele faria uma nova pergunta. O homem que coloca serifas nas letras e nos números para fazer com que eles fiquem em pé sem se cansarem,
também estava segurando o pobre número demente. Aqui é o perreiro, então, e aqui é a enfermeira. A enfermeira, tentando tranquilizá-lo, disse: ainda não, querido, não chegou sua hora. Não nos deixe, diga alguma coisa. Acaba de chegar o bom doutor Alfabeto. Ele fará você desenlouquecer. Eu não quero ser desenlouquecido, disse o 7 bem alto. Mas, meu caro, disse o doutor, isso não pode continuar assim. Você por acaso é tão louco a ponto de continuar insistindo em ser louco? Sim, eu sou, disse o 7 bem alto. Então, disse o doutor calmamente, se você é tão louco a ponto de insistir em continuar sendo louco, temos que tentar curar a sua loucura de querer continuar sendo louco. E daí você ficará tão, mas tão desenlouquecido que vai querer desenlouquecer. E então iremos curar isso também. Eu não entendi nada, disse Garotito. Shhh! Protestou a turma. O doutor pegou o seu estetoscópio, o seu telescópio, o seu microscópio e o seu horoscópio, quer dizer, o seu horóscopo, e se pôs a usar tudo no pobre número 7. Primeiro ele colocou o estetoscópio na planta do pé do 7 e começou a falar por ele. Essa não é a maneira certa de usar isso, disse a enfermeira. Você deve colocar no peito para escutar. Não necessariamente, minha senhora, disse com paciência o doutor. Assim seria com as pessoas sãs. Já no caso dos insanos, é necessário usar um método contrário para termos resultados. Então pegou o telescópio e olhou por ele para ver quão perto estava e pelo microscópio para ver quão pequeno era. E em seguida desenhou o seu horoscópio, quer dizer, o seu horóscopo. Por que ele desenhou isso? Perguntou o Garotito. Por que, meu garoto? Disse o professor. Você não vê que, embora o certo seja um horóscopo ser calculado, como a pobre criatura estava louca, havia a necessidade de ser desenhado. O que é um horroroscópio? Disse Garotito. Não é um horroroscópio, meu menino. É horóscopo. Uma coisa é bem diferente da outra. Então, o que é horóscopo? Procure no seu dicionário, disse o professor. Eu vou continuar a história. Quando o doutor terminou de utilizar todos os instrumentos, ele disse: eu usei tudo o que estava ao meu alcance para alcançar a cura da doença. Passarei então a investigar a causa. O primeiro passo será interrogar o paciente. Diga, meu bom amigo, por que você insiste em continuar sendo louco? Porque eu quero. Porque eu quero não é resposta, e muito menos uma resposta educada. Fale, meu caro, qual o motivo? Eu não posso dizer o motivo, disse o 7, a não ser que eu faça um discurso. Pois bem, então faça um discurso. Eu não posso fazê-lo se não me soltarem. Como vou discursar com todas essas pessoas me segurando? Temos medo que você fuja, disse a enfermeira. Que você saia correndo. Eu não vou. Você promete? Perguntou o doutor. Eu prometo, disse o 7. Podem soltar, ordenou o doutor. Para garantir, colocaram um capacho embaixo do pobre número e o perreiro sentou-se na cabeça dele, exatamente como fazem quando os cavalos caem no chão. Então todos se afastaram e o perreiro saiu de perto também. Depois de fazer um grande esforço, o 7 conseguiu ficar de pé. Agora faça o seu discurso, disse o doutor. Eu não posso começar, disse o 7, até ter um copo de água sobre a mesa, onde já se viu alguém fazer um discurso sem ter um copo d'água. Então, eles trouxeram um copo d'água. Senhoras e senhores, começou o 7 e então parou. O que você está esperando? Perguntou o doutor. Ué? Pelos aplausos, é claro, disse o 7. Onde já se viu um discurso começar sem ser aplaudido?
E aí todos aplaudiram. Eu estou louco, disse o 7, porque escolhi estar louco. E eu jamais deveria, desejaria, poderia, pensaria, ousaria ou haveria de ser qualquer outra coisa além de louco. O tratamento que recebo é suficiente para estar me deixando louco. Ah, meu querido, disse o doutor, de que tratamento você está falando? Manhã, tarde, noite, eu sou tratado pior do que um escravo. Não há ninguém em nenhuma escola que tenha que suportar o que eu suporto. Eu trabalho duro o tempo todo, nunca resmungo ou reclamo. Frequentemente sou múltiplo, frequentemente sou multiplicado. Aceito com prazer dar uma parcela de mim por um bom resultado, mas não suporto o tratamento que recebo. Eu sou um mal somado, mal dividido, mal subtraído, mal multiplicado. Os outros números não são tratados assim. Além disso, eles não são órfãos como eu. Órfãos? Perguntou o doutor. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que os outros números têm múltiplas relações. Já eu não tenho amigos nem parentes, exceto um velho número 1, e ele nem conta muito. Além disso, sou apenas seu tataraneto. Olha o número 1 ali, bem velhinho. Como assim? Perguntou o doutor. Ele é um velho amigo que está lá o tempo todo. Ele tem todos os filhos à sua volta. E eu só venho 6 gerações depois. Resmungou o doutor. O número 2, continuou o 7, nunca se mete em problemas. E 4, 6 e 8 são seus primos. O número 3 é próximo de 6 e 9. O número 5 é a metade de um decimal. E ele nunca fica em apuros. Quanto a mim, sou um miserável, maltratado, solitário. Aqui, o infeliz 7 começou a chorar e, baixando a cabeça, soluçou amargamente. Quando o professor chegou nesse ponto, houve uma interrupção, porque o pequeno garotito começou a chorar também. Por que você está chorando? Perguntou o Rufão, o valentão. Eu não estou chorando, disse garotito. E então começou a chorar mais ainda. O professor retomou a história. O doutor Alfabeto tentou animar o pobre 7. Escute, escute, ele disse. O 7 parou de chorar e olhou para o doutor. Não, ele disse. Você deveria dizer fale, fale, e não escute, escute. Com certeza, disse o doutor. Diríamos isso se você estivesse são, mas como sabe, você não está são, está louco. E estando louco, diz o que não deveria dizer. Isso é falso, disse o 7. Eu entendo, disse o doutor, mas não vamos perder tempo discutindo essa questão. Se você não fosse louco, diria, isso é verdade. Mas como você está maluco, disse, isso é falso. O que significa que, no fundo, concorda comigo. O 7 parecia satisfeito por ter sido compreendido. Não, disse ele, querendo dizer sim. Então, continuou o doutor, se você diz fale, fale, quando um homem sensato diria escute, escute, é óbvio que eu deveria dizer escute, escute, quando quero dizer fale, fale. Afinal, estou conversando com um louco. Não, não, disse o 7, querendo dizer sim, sim. Continue com seu discurso, disse o doutor. O 7 pegou um lenço e chorou. Senhoras e senhores, prosseguiu ele, mais uma vez venho defender a causa de um pobre número maltratado, no caso eu, esse número órfão, esse número sem parentes. Então garotito interrompeu o professor. O quê? Ele não tinha um par de dentes? Parentes, meu garoto, parentes, não par de dentes, disse o professor. E qual a diferença entre um parente e um par de dentes? Perguntou o garotito. Na minha época, disse o professor, poderia não haver diferença entre parentes e um menino sem um par de dentes se uma criança interrompesse seu professor muitas vezes. Para sua sorte, os tempos mudaram. Ao ouvir isso, o garotito ficou quieto. Bem, disse o professor, o sete louco continuou fazendo seu discurso.
Eu imploro vossa compaixão para este número desolado. Ó meninos e meninas, pensem neste pobre infeliz algarismo, que não tem casa, nem amigos, nem pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho, sobrinha, filho, filho ou primo, e que está desamparado e sozinho. Garotito deu um gemido terrível. Por que você está chorando assim? Perguntou o professor. Eu queria que o pobre Sete fosse um pouco mais feliz. Eu queria dar a ele uma parte do meu lanche e um lugarzinho na minha cama. O professor virou-se para o supervisor da turma. Garotito é um bom menino, ele disse. Mas quem sabe na prova da semana que vem ele aprenda quanto é 7 vezes 0, pois talvez isso o console. O corvo, sentado na janela, deu uma piscadela e um salto, acompanhado de um alegre e reprimido grasnado quack. Sacudiu suas asas e pareceu abraçar a si mesmo enquanto ria. Eu não vou terminar essa história porque eu vou deixar vocês irem lá na biblioteca, pegarem Quando Sete Ficou Louco para descobrir o que vai acontecer no final dessa história. Vale a pena. Eu esqueci de dizer que esse livro, que foi escrito pelo Bram Stoker, em inglês, tem a tradução minha e do Eduardo Bueno. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E vai lá descobrir o final, o que acontece com esse Sete louco.